Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Alô, doutor, novamente aqui com a doutora Alessandra Rola, que vai participar conosco mais uma vez para falar sobre Pilates. Porque Pilates realmente é um tratamento muito intenso e extensivo também, com uma série de outras aplicações. E é claro, é sobre isso que ela vai nos trazer essas informações. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer falar um pouco sobre Pilates novamente aqui. E quero que conheçam aqui a sala de Pilates, os equipamentos, o Pilates de solo, estão todos convidados.
O convite está feito, né? O pessoal realmente vem acompanhando a nossa programação. Tivemos a oportunidade de fazer um tour aqui com a doutora Alessandra Bola e mostrar cada um, né, dos setores, tudo que existe aqui em termos de tratamento e também, é claro, nesse recanto que estamos aqui, onde o pessoal pode tomar o seu cafezinho. Já falamos inclusive aqui. E, doutora Alessandra, nós falamos sobre Pilates e Pilates realmente tem algumas peculiaridades e coisas interessantes. Eu gostaria que tu resgatasse esse histórico do Pilates para o pessoal que está nos acompanhando hoje, para que a gente possa orientá-los melhor com relação a esse tipo de procedimento. Ok. O Pilates, ele surgiu há muito tempo atrás com um criador que foi autodidata. O nome dele é Joseph Pilates. E resolveu estudar porque ele era asmático, raquítico e pensou assim, como é que eu vou poder melhorar, né, meu corpo com essas enfermidades? Então ele começou a estudar o movimento. Então ele passou por vários estudos com movimento, com técnica, com dança e foi estudando até que ele mesmo inventou a própria técnica. Antigamente o nome não se chamava Pilates, o nome era contrologia. Então é um método, né, que veio a partir da fisioterapia. Ele serve tanto como reabilitação, como uma atividade física também. E ele surgiu na época da guerra. O Pilates, o Joseph, ele nasceu na Alemanha e ele acabou indo para a Inglaterra, sendo exilado, e acabou ficando numa enfermaria por um tempo. Então tinham várias enfermarias naquela época e o pessoal começou a observar que a enfermaria que o Joseph estava, ninguém adoecia. Então teve uma doença chamada influenza, a gripe influenza, que dizimou grande parte da população e a maioria das enfermarias, as pessoas morriam, estavam lá para tratar outras coisas e pegavam essa gripe e morriam. E a enfermaria onde o Joseph ficava não pegaram influenza, não pegaram essa doença e começou a chamar a atenção das pessoas. Poxa, o que ele está fazendo lá de diferente que essas pessoas não adoecem? Então começaram a observar, foram lá, pediram para ele algumas explicações e ele começou a mostrar o trabalho dele, que ele inventou alguns exercícios que associa respiração, associa musculatura profunda, força de abdômen, força de períneo, e ele utilizou as molas das próprias camas. Então ele retirou as molas, prendia elas nas extremidades das camas e fazia as pessoas puxar como se fosse uma resistência. Em alguns momentos ele usava essas molas como resistência e em outros como assistência, ajudando aqueles pacientes, aquelas pessoas que não tinham condições de fazer o exercício. Então, na verdade, se a gente for pensar, o exercício Pilates ele veio da fisioterapia, foi uma fisioterapia, né, naquela época. Aí teve o fim da guerra e ele acabou vindo para Nova York. E em Nova York ele fundou então o primeiro estúdio de Pilates. Ele casou com a Clara, que era uma enfermeira, e foi ele, a Clara e alguns discípulos que trabalhavam nesse estúdio. Até que ele morreu e depois da morte dele, o método, ele trocou o nome, né? Ele passou de contrologia para Pilates. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento
desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Ele passou de contrologia para Pilates, em homenagem a ele. A Clara continuou dando algumas aulas e faleceu também logo depois. E aí ficaram 5 discípulos, dando o método Pilates de formas diferentes. Então, quer dizer, o Joseph ensinou essas pessoas a trabalhar com os exercícios dele, de cada uma de uma forma. Por isso que existem várias linhas de Pilates. Às vezes as pessoas não sabem que existem várias linhas. Então, por exemplo, tem o Pilates que trabalha com retificação de coluna. O Pilates que a gente trabalha aqui no estúdio é com a pelve neutra. Então, trabalha com as curvas fisiológicas da coluna. Trabalha com equilíbrio. Então, é bem interessante o método e estão todos convidados a vir aqui conhecer o que é realmente esse exercício. É um exercício que aumenta a imunidade, como a gente já observou, e tem várias indicações bem amplas que a gente pode conversar. Muito bem, estou conversando aqui com a doutora Alessandra Bola, ela que é fisioterapeuta, né, tem uma série de formações, é pós-graduada em RPG, enfim, ela em Pilates especialmente ela tem uma especialização nesta área. E falando no Pilates, ela nos relatou aqui um histórico muito interessante, né, para enriquecer não só o programa, mas a você também aí que está aí do outro lado, com essa cultura do seu conhecimento dessa técnica e aprofundando um pouco mais, é claro, como a gente procura sempre fazer dentro da nossa programação. Então, doutora Alessandra, o pessoal que está ligado, né, acompanhando, e evidentemente o pessoal sempre fica muito atento às dicas que a gente passa em termos de informação. Eu gostaria assim que tu desse alguns pontos importantes com relação à aplicação do Pilates para o pessoal que está nos acompanhando. Eu considero interessante falar sobre os benefícios que o Pilates traz. Então, por exemplo, assim, ele melhora o fortalecimento muscular, trabalha a musculatura interna, transverso de abdômen,
e trabalha também a consciência corporal, isso é muito importante num exercício. Quando a pessoa adquire uma consciência corporal, o exercício que ela está fazendo, ela consegue muitos benefícios e evita lesões que podem ocorrer nos exercícios. Então, consciência corporal é uma coisa interessante que o Pilates trabalha, o aumento da imunidade, o trabalho da respiração. Então, a gente realiza um exercício respirando, isso é fundamental também. A gente chama também de crescimento axial, trabalho de fortalecimento da musculatura, do abdômen. E existem alguns benefícios bem interessantes. As pessoas que podem utilizar o Pilates pode ser gestantes, atletas, adultos em geral, crianças também, idosos. Eu tenho muitos idosos que eu trabalho com Pilates, trabalho o equilíbrio, bem importante também. O fundamental é a realização de uma avaliação prévia que vai demonstrar as alterações posturais, porque ele também melhora a postura. Então é importante a gente conhecer aquele aluno, saber o que ele tem. Ele tem osteoporose, ele tem hérnia de disco, ele tem escoliose, o que ele tem na coluna, né? Então ele traz os exames e a gente realiza uma avaliação física aqui. É fundamental essa avaliação. E a partir dessa avaliação que a gente vai traçar os objetivos, até para atingi-los, né? Então é muito importante, eu sempre importância da avaliação física para a realização desse método chamado Pilates. Até porque tem toda uma conotação preventiva, né? Esse foi o grande destaque que colocasse nessa técnica, é a prevenção, ou seja, a pessoa realmente pode se tratar e pode evitar que problemas venham a acontecer. Quer dizer, é realmente algo que deve se considerar muito. Então, doutora Alessandra, eu vou agradecer mais uma vez pela sua participação dentro do programa. A gente fica contente de poder levar esse tipo de informação, porque quando se fala em saúde, se fala naquilo que é essencial para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestamentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física,
A Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.